Um colapso climático global está mais próximo do que a gente imagina, com a Islândia adotando uma medida emergencial nos seus planos até 2028, promovendo inclusive possibilidade de uma geoengenharia para reduzir as temperaturas globais, alegando que a redução da AMOC, uma corrente marítima super importante, pode impactar não só no território europeu com temperaturas abaixo de menos 45 graus em um futuro próximo, mas também provocando alterações no Sudeste Asiático, no continente africano e também na América do Sul. Lembrando que questões como alastramento de doenças, refugiados do clima e impactos na produtividade agrícola, incorrendo na possibilidade de fome, estão mais próximos do que a gente imagina, segundo a Islândia. O que será que está acontecendo e será que existe uma possibilidade de reversão? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês um recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma super oportunidade para você. As melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, que são as roupas da Insider, é parceiraça aqui do canal e eu falo com muito orgulho porque adoro, meu guarda-roupa é praticamente só Insider e eles estão oferecendo para você a oportunidade para ter uma roupa altamente tecnológica, que desamassa com o calor do próprio corpo, que por ter uma sensação não ter sido extremamente tecnológico, traz uma sensação de conforto térmico, evitando passar aquele calor, até evitando aquele mau cheirinho no final do dia e tal. E utilizando o meu cupom Prof. Ricardo, para quem for novo usuário, eles estão dando 20% de desconto. Se você for usuário recorrente, mais 10% de desconto. Lembrando que existem condições especiais de pagamento. Se você tem descontos que já tem no site, por exemplo, de kits e tal, o desconto ele é ainda maior para você ter acesso, por exemplo, a Tech T-shirt, que são as campeões ali, pelo menos para mim, né, galera? Sensacionais. Essa aqui que eu tô utilizando, que é a Core T-shirt, ela tem a gramatura um pouco mais grossa e ela esconde ali, né, alguma curvinha e tal, um pouco mais de desejar. Ela molda perfeitamente no seu corpo. Tem as bermudas, as cuecas. Aliás, pra quem é homem, cara, as cuecas são sensacionais, tá? Elas... eu não vou descrever de uma maneira tão, assim, aprofundada, né? Mas elas são sensacionais de confortáveis, recomendo demais. Eu tenho certeza que pra homens, mulheres, vários tamanhos, enfim, você vai achar a melhor roupa pra você ou pra eventual presente. Então, vou deixar o QR Code aqui na tela pra vocês ou o link na descrição. Tem acesso às melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, que são as roupas da Insider. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a Islândia está aprovando uma mudança na sua legislação, nas suas práticas políticas, colocando que uma possível redução da AMOC, entender exatamente o que é isso, pode causar um colapso da ilha de cerca ali de 400 mil habitantes, mas não só daquele território, e de todo o continente europeu, também territórios do continente africano e do Sudeste Asiático e também da América do Sul. Vamos entender, né, para a parte um pouco mais geográfica da coisa. Quando a gente fala da AMOC, é uma tradução, né, uma sigla, na verdade, de Circulação Meridional do Atlântico. Para quem não sabe, meridional significa sul, né? Então a gente tem uma circulação de águas marinhas, que a gente chama de uma corrente marítima, que ela vem do sul bastante quente, é o que está disposto em vermelhinho aí na tela para vocês. Quando chega próximo ali de maiores latitudes, mais distante da linha do Equador, as temperaturas ficam menores, ela afunda e volta submersa fria. Em alguns pontos, até tocando ali o território mais próximo do litoral, como por exemplo no litoral ali do Canadá, dos Estados Unidos, com correntes marítimas mais frias, até por exemplo no sul ali da Argentina, próximo da Patagônia. E olha que interessante, né? Quando a gente fala de correntes marítimas quentes atuando no território, existem duas consequências principais. O aumento da pluviosidade, porque imagina, quando a água marítima, né, ela tá quente, a tendência é que tenha mais evaporação, se evapora mais água, formam-se mais nuvens, consequentemente chove mais, e também a água, ela funciona como se fosse uma espécie de redutor da amplitude térmica, é um regulador térmico. Por quê? Indo um pouco mais para a parte física da coisa, a água, ela tem um calor específico muito alto. Isso significa que ela demora muito para esquentar, mas a partir do momento que ela tá quente, ela demora muito para esfriar. Então pode perceber, geralmente lugares que eles são mais úmidos, a tendência é que o calor não seja tão quente assim e que o frio não seja tão frio assim. As amplitudes térmicas são reduzidas. Portanto, litorais banhados por correntes marítimas quentes são mais chuvosos e variam menos a temperatura. Em compensação, quando você está em um local com corrente marítima fria,
Primeiro, há uma tendência do litoral ser mais seco, porque imagina que vem, por exemplo, uma massa úmida do oceano que tenderia a penetrar no interior ali, né, pro continente. Quando esse ar quente e úmido, ele passa por uma corrente marítima fria, essa corrente marítima fria, ela puxa o calor, ela troca ali calor com aquele ar quente, diminui-se as temperaturas e precipita no oceano. Quando a massa vai entrar no continente, já fica uma massa seca. Portanto, litorais que são banhados por correntes marítimas frias tendem a ser mais secos. E por consequência, como ele é mais seco, não tem essa água regulando a temperatura, as amplitudes térmicas são maiores. Cara, eu posso te provar isso. Por exemplo, vamos pegar um lugar bem úmido, vai, a Amazônia. A Amazônia é extremamente úmida. A Amazônia reduz muito pouco a temperatura, seja diária, seja anual. Quando você pega um deserto, que é um local extremamente seco, pode perceber que a amplitude térmica entre verão e inverno é muito grande e até a amplitude térmica diária. Às vezes com as temperaturas indo de 35 graus, 40 graus pela manhã a -10 à noite, entende? Hã, Quando a gente pega a MOC, analisando no caso da Islândia e de todo o continente europeu, percebam, talvez você tenha aprendido na sua escola, que a MOC, quando ela passa ali pela costa oeste da Europa, ela é conhecida como a corrente do Golfo ou a deriva norte atlântica, né? Essa corrente marítima quente, ela vai promover um aumento da temperatura dos oceanos locais. Por isso que a gente tem, por exemplo, no Reino Unido, tem, por exemplo, na costa mais do Atlântico, né, da Espanha, da França, tal, temperaturas que são um pouco mais amenas e uma chance de chuva maior, e também impede o congelamento daqueles oceanos. Então, um clima mais agradável, um clima um pouco mais chuvoso, com amplitudes térmicas menores, se configura nessa região. Isso ajuda, por exemplo, a pesca, isso ajuda a agricultura, dentre outras práticas, e faz com que o inverno não fique tão rigoroso. Se a MOC ela está se reduzindo, ela está perdendo força, a tendência é que essa corrente do Golfo, como a gente conhece, essa corrente quente, não atue na costa oeste do continente europeu, fazendo com que o oceano fique mais gelado, tendo a possibilidade até de congelar o oceano. Isso reduziria a pesca, por exemplo, na região, oceanos mais frios, mais uma vez, menos chuvas, maior amplitude térmica, e aí, segundo a Islândia, invernos que podem chegar próximos de -45 graus, formando, por exemplo, gelo marítimo ao redor da ilha, coisa que a gente não via há muito tempo, desde que há ocupação no território da Islândia, dentre outras consequências negativas. Lembrando que a Islândia já é um país que tem que se preocupar com abalos sísmicos, porque está justamente na confluência, né, de duas placas tectônicas, que é a placa norte-americana e a placa euroasiática, e se preocupar também com questões relacionadas ao vulcanismo. A Islândia, inclusive, é uma ilha vulcânica, é a pontinha que está para fora do mar, da dorsal meso-oceânica, da dorsal mesoatlântica. Ou seja, o perigo é gigantesco. Lembrando, galera, que a MOC, esse conjunto, né, essa variação da corrente marítima que atua do sul até o norte, na região do Atlântico, ela existe, segundo a galera que estuda paleoclima, há pelo menos 10 mil anos. Ou seja, percebam que 10 mil anos pra gente, claro que assim, é um tempo gigantesco, né? Convenhamos que você vai viver 100 anos, não torcendo pela morte de ninguém. Mas 100 anos, então, sei lá, um acontecimento há 50 anos, parece uma coisa que é super, nossa, né? Cara, 10 mil anos pra história evolutiva do planeta é praticamente nada. Então a MOC é uma coisa relativamente recente no nosso clima. Mas ela existe há 10 mil anos e a gente percebe que desde o século XX ela está se reduzindo. Por que ela está se reduzindo? Por conta das mudanças climáticas? É algo natural? A gente não sabe explicar, mas existem indícios, pelo menos segundo o IPCC, que é o órgão que faz previsões, enfim, sobre as mudanças climáticas, que pode ter a ver com o aumento da temperatura da atmosfera. Entender exatamente por quê. Lembrando que a MOC, como eu falei para vocês, ela é importante não só para o continente europeu, é porque a Islândia, que vai ser fortemente impactada em curto prazo, está sofrendo com isso. Mas ela também é importante, a MOC, para a regulação, por exemplo, do clima de monções, que são ventos sazonais que atuam no verão e no inverno de maneiras diferentes, promovendo a risicultura no Sudeste Asiático, promovendo o cultivo, por exemplo, de algumas especiarias, alguns produtos no continente africano. Ela é importante, por exemplo, para as chuvas que você tem na região da Amazônia e em praticamente toda a costa do Brasil, na América do Sul. Então, olha a importância dessa regulamentação. A MOC, quando a gente tem, por exemplo, as temperaturas, as águas mais frias, são importantes,
poluentes atuando no sul do Brasil e na Argentina por provocar desertos, o deserto da Patagônia, por exemplo, redução da pluviosidade, aumento das amplitudes térmicas. Isso pode fazer com que a gente tenha um impacto na distribuição de doenças, porque se chove mais um lugar, chove menos outro, aumenta-se ou quedas de temperatura, ou aumento da amplitude térmica. Isso pode fazer com que doenças, mosquitos, espécies se espalhem de maneira diferente pelo nosso país, aumentando, ocasionando doenças em espaços diferentes. Isso pode fazer, por exemplo, com que haja locais que fiquem praticamente inabitáveis, seja porque está chovendo muito, seja porque o extremo climático está muito tenso, com baixas temperaturas. E aí, quando o cara ele é obrigado a fugir do seu país de origem ou do seu local, porque há risco à sua vida pelas questões climáticas, porque está inundando, porque está congelado, esse cara é um refugiado. Geralmente, a pessoa que tem que dar conta desse refugiado, desse cara que está se deslocando, é o país responsável. Quem é o responsável? Estados Unidos? A China? A Índia, que emitem gases de efeito estufa? Ou é o próprio país? Será que vai ter algum fundo para esses refugiados do clima? Não sabemos, né? Isso pode fazer, por exemplo, com que haja uma queda da produtividade agrícola, e aí com menos alimentos. Não acho que vai ter fome, mas com a queda da produtividade agrícola, pode haver, por exemplo, um aumento do preço dos alimentos, e a gente sabe que grande parte da fome que existe no mundo não é porque faltam alimentos, e sim porque o alimento é caro, inacessível. A possibilidade de ficar ainda mais caro, principalmente alguns produtos específicos, ou seja, há risco sim de problemas grandes. Lembrando que essa questão da MOC não é uma coisa recente, como eu falei, o próprio IPCC, ele alega desde o do século XX que ela vem reduzindo a sua intensidade, mas, segundo pesquisa lá de 2021, até 2100, convenhamos, cara, bastante tempo, não havia perspectiva de um colapso. O IPCC fez novos estudos e em 2024 publicou que mesmo que o mundo respeite as ideias do Acordo de Paris, ou seja, aumentar as temperaturas no máximo 1,5 grau em relação ao nível pré-industrial e estourando 2 graus, existe um risco de colapso nos próximos anos em 25%. A Islândia, preocupada porque pode congelar, reduzir as chuvas, vem adotando medidas estatais, o Estado está colocando, né? Riscos ali, inclusive colocando geoengenharia, alegando técnicas que podem ser feitas para refletir a radiação solar e reduzir um pouco as temperaturas. Professor, mas a MOC ela pode estar reduzindo por conta do aumento das temperaturas? Pode ser que sim. Os estudos, os cientistas alegam que quando você pega, por exemplo, o degelo que vem acontecendo na Groenlândia de água doce, isso faz com que essa água doce vá para o mar, altera a salinidade e a densidade, e isso prejudica a MOC. A gente pode falar desses aumentos das temperaturas, reduzindo a troca de calor entre o oceano e ar, e isso gera menos afundamento das águas frias. Porque qual a ideia? A água quente, ela vem meridional, ela vem do sul. Quando ela passa pela Groenlândia, ela perde temperatura, aumenta a densidade e ela volta fria pelas profundezas do oceano. Se aumentam as temperaturas e se a Groenlândia despeja água doce, alterando a densidade e a salinidade, prejudica completamente a circulação dessas correntes marítimas. Professor, isso vai acontecer? Novamente, cara, não sabemos. Estudar climatologia ou meteorologia ainda mais, né? Porque a meteorologia, ela estuda muito mais o tempo, coisas momentâneas que estão acontecendo ali. É uma área muito mais exata. Climatologia geralmente estuda mais os padrões. Ou seja, a gente vê o que está acontecendo e reproduz, né? Isso. É muito complicado, porque a atmosfera é totalmente instável. Como eu falei, a gente não sabe exatamente qual que é o grau de responsabilidade dos seres humanos, os ciclos naturais, que de fato, assim, a minha perspectiva e o que grande parte dos cientistas acreditam é que existem ciclos naturais de alterações da temperatura e que nós, com as emissões de gás carbônico, de metano e de outros GEs, gases de efeito estufa, a gente pode estar acelerando esse processo. Qual o percentual de cada um? Entende? É difícil a gente saber, mas de fato gera repercussões problemáticas no mundo. Será que teremos, galera, um colapso climático global vindo dessa vez com a AMOC? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.